Bem-vindos! Hoje, nossa última aula, da minha parte, sobre catálise bifásica da nossa disciplina Tópicos Especiais em Química, que foca na catálise, caso vocês não tenham percebido ainda. Só para quebrar o gelo, né, pessoal? Final de ano aí, tá todo mundo estressado. Então, anteriormente a gente falou da catálise promovida pela luz, da fotocatálise, começando pela observação natural das coisas, que é o que leva os cientistas a desenvolver novas coisas. Então eu falei um pouco da fotossíntese, que vocês vão falar desde a aula de ciências, da tia lá atrás, né? Mas que o princípio é o mesmo, diminuir a energia de ativação sem alterar a termodinâmica de reação. A gente falou de processos oxidativos avançados, que basicamente são um tipo de fotocatálise muito aplicado em diversas coisas. Ele tem algumas vantagens, tem alguns fatores que os influenciam e servem para muitas coisas, dentre elas algumas que eu citei, incluindo exemplos. Também falei de semicondutores e a sua relação com os POA, né, com os processos oxidativos avançados. Então, como que surgem, né, esses efeitos de oxirredução, justamente que tem a ver com a estrutura eletrônica dos materiais, que no caso semicondutores é representado pelo modelo de bandas, que alguns talvez ainda não conhecessem. Depois eu falei um pouco de cinética enzimática. Ops, slide errado, né, pessoal? Foi fotocatálise, desculpem. Falha técnica. Vamos fazer a mágica da edição, hein? 1, 2, 3 e... Barangamiro Timimihuaro. Opa, olha aí, né? Na verdade, a gente falou de outras classes de materiais além dos semicondutores, como os MOFs, COFs. Na verdade, toda uma evolução que foi feita desde esses óxidos que continuam sendo catalisadores clássicos para fotocatálise até coisas mais do estado da arte. Então, um belo review que eu disponibilizei para vocês. E eu tracei um paralelo com a hidrogenação heterogênea, né? Utilizando catálise heterogênea, que a gente viu lá atrás, né, no curso. E aqui, na catálise bifásica, a gente também vai ter alguns paralelos desse tipo. Então, só recapitulando novamente, a gente já viu catalisadores homogêneos, heterogêneos, enzimáticos, e agora a gente vai entrar nesse tipo aqui, né, misturando as duas coisas das principais classes de catalisadores, ou seja, homogêneos e heterogêneos. Então, a catálise bifásica, a gente já viu as vantagens das catálises homogênea e heterogênea, bem como as desvantagens. Mas e se a gente pudesse reunir melhor os dois mundos? Então, quem não conhece o Dark Claw, né? É um amálgama, um personagem foi criado misturando o Wolverine, que é da Marvel, e o Batman da DC. E aqui, na aula de hoje, a gente vai ver como agregar o melhor de dois mundos na catálise bifásica, tá? Então, esse é o objetivo principal da aula. Como sempre, eu recomendo: leiam os artigos, tirem suas dúvidas, aproveitem a disciplina, tá, pessoal? Eu não vou dizer o nome, mas uma pessoa formada já que ela está atuando na indústria e veio tirar algumas dúvidas comigo. E isso é preocupante, tá? Eu espero que vocês aproveitem o máximo, né, a vida universitária. Não é fácil, tá? Não é fácil isso. Então aproveitem, extraiam o máximo que vocês podem da gente, da instituição, para que quando cheguem lá fora estejam um pouco mais preparados. É claro que dentro do possível a gente pode ajudar, mas aí fica um pouco mais difícil esse contato direto e tudo mais, sendo que aqui a gente está dedicando um tempo justamente à disciplina. Mas, sem mais delongas, aqui a gente tem justamente as características de catálise homogênea e heterogênea. Então, começando pelo catalisador, né? Depois o mecanismo reacional, aqui mais difícil, aqui mais fácil. Propriedades do catalisador, então a gente tem
na homogênea uma série de propriedades aqui, né, características, e aqui a heterogênea já não parece tão boa também. Aqui a homogênea perna, a separação dos produtos, porque você está com tudo agregado ali no seu meio reacional, é difícil separar. E a heterogênea já é fácil, né? Os problemas difusionais para a homogênea não são importantes, para a heterogênea podem ser limitantes do seu processo, tá? Difusionais quer dizer o quê? Que você vai ter o contato do seu substrato com a substância, né, que está sendo utilizada ali como catalisador. Para homogêneo tem importância, porque você vai ter tanto a substância ser catalisada quanto o seu catalisador na mesma fase, né? Então a difusão é natural, faz parte do processo homogêneo. Na heterogênea nem sempre. E a reprodutibilidade para homogênea, beleza, e para heterogênea nem sempre, relativamente baixa. Então, um ganha e um perde, um ganha e um perde. E na hora que eu estiver lá na indústria, professor, o que eu vou usar? Aí é que está a grande questão. Então, a catálise bifásica, ela vai tentar, e ela consegue algumas vezes, como a gente vai ver durante a aula de hoje, agregar essas vantagens e desvantagens e equilibrar através da mistura dos dois tipos de catálise, né? Então, aqui é um high five, né, entre a catálise homogênea e heterogênea, sendo que justamente a catálise bifásica você tem o catalisador molecular solúvel em uma fase, enquanto substratos ou produtos sejam solúveis em outra fase, né? Isso, de maneira geral, é a definição da catálise bifásica, ok? Então, se a gente pegar aqui um exemplo, né, de reatorzinho aqui, a gente tem uma fase apolar e uma fase polar. Quem não lembra a questão de polaridade, forças intermoleculares, dá uma revisada nos livros de química geral, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. E aí você tem essas fases, então, diferentes, pouco miscíveis, né? Você tem o reagente e o catalisador que não se misturam. E aqui, quando a reação ocorre, ela vai ocorrer em uma das fases ou na interface entre elas. Você vai manter duas fases durante o processo reacional, ou seja, você vai ter uma mistura ali, vamos pensar numa substância polar, um óleo, né, que tem uma cadeia polar e uma substância polar como a água, por exemplo, né? Você vai misturar, você sabe que o óleo e a água não se misturam desde a aulinha de ciência lá atrás, tá? Então, o que vai acontecer? Vai permanecer, por mais que você mexa ali, no momento da reação você vai continuar tendo duas fases. Após o processo, obviamente, você também vai ter duas fases, já que desde o começo você tem esse tipo de configuração de fases, ok? Esse esquema de fases. E no final, o produto formado ele pode ser reutilizado, né, novamente. Então cria um ciclo, como muita coisa que a gente já viu de catálise também. Esse artigo da Química Nova vou deixar para vocês, excelente, professor Jairton Dupont, puta pesquisador nessa área, ele é um review aqui em português, né? Quando eu vejo material de qualidade, eu coloco, ainda que de novo seja recomendável que vocês façam um curso de inglês ao menos, que inclusive é exigente para alguns processos, tá? Mas vamos em frente. Nesse outro caso aqui, a gente já tem uma fase do reagente do catalisador pouco miscível também, mas a mistura reacional ocorre em uma única fase. É pouco miscível, então quer dizer que dá para, em um grau, em alguma extensão, dá para ocorrer uma mistura. E esses processos difusionais que eu mencionei anteriormente, eles não são determinantes na cinética, enquanto que eu passei batido aqui, né? Você tem que ter um controle não só do processo difusional, mas velocidade de agitação, coeficiente de transferência de massa, já que pode ocorrer entre as duas fases, na interface das duas fases, esse tipo de reação. Aqui misturou tudo, então parece um sistema homogêneo,
né, apesar de você ter duas fases ali que são pouco miscíveis, né, você vai formar durante o processo reacional uma única fase, um processo homogêneo, né, um único aspecto. E aí no final também você tem, por decantação, a formação de duas fases, ou a regeneração de duas fases, sendo que o catalisador também pode ser reutilizado. Então, se a gente voltar na questão lá das diferenças, né, entre as duas, vocês vão ver que separação dos produtos para catálise heterogênea, ela é relativamente fácil. E isso é um dos grandes produtos que o pessoal tem de utilizar a catálise na indústria. Por quê? Você vai colocar um catalisador, que é uma substância que não participa da reação, mas que ela está ali no meio. Agora pensa isso em toneladas e pensa como eu vou separar o meu catalisador após ele realizar o mecanismo cinético necessário ali, tá? Então tem todas as questões. Alguns processos industriais envolvendo catálise organometálica em água. Então a gente falou de polaridade, a gente sempre, né, ao menos assim, quem já tem conhecimento, tem mais contato com esse tipo de assunto de força termomolecular, vai pensar na água, que é uma molécula relativamente polar. Ela é muito utilizada sim, né, bem como o álcool, que são solventes polares, mas o catalisador também pode ser apolar, né? Então aí ele vai ser immiscível com a fase polar, com a água, com o álcool, por exemplo, que pode ser utilizado para dissolver complexos metais de transição. Então isso tudo quer dizer o quê? Você tem um catalisador heterogêneo, que ele vai ser immiscível com a sua parte polar, que pode ser água ou álcool, e dentro dessa água e álcool, então, a estratégia é dissolver um complexo que você deseja que tenha alguma atividade ali catalítica sobre o seu meio reacional, tá? Seja em escala pequena, seja em escala grande. As desvantagens de utilizar a água, apesar de ter várias, inclusive ela sendo um solvente universal e tudo mais, é que os ligantes ali, né? Então aqui a gente tem várias moléculas gigantescas aqui, né? Uns complexos de Rod, né? Complexos com polímero. A ideia é que os ligantes sejam hidrossolúveis para que você tenha interação com a água, né? Ou não. Formação de emulsão dificulta a separação. Claro, se você tiver um catalisador muito apolar, você pode dificultar a sua separação. E também ela desativa alguns processos catalíticos, alguns complexos catalíticos, na verdade, principalmente pela questão de grupos OH, que vão lá e se ligam com uma certa facilidade nesses complexos, e aí vão atrapalhar o mecanismo de catálise. Sempre tem que ser reações que não envolvam espécies sensíveis à água, né? Então você tem que ter as duas fases ali, catálise bifase, né? Mas é interessante observar isso. Pouca miscibilidade com muitos substratos orgânicos. A água e coisas orgânicas que são normalmente apolares não vão se misturar. E aí fica difícil tirar esses caras do meu meio reacional, né? Se eu tiver a solubilidade dos compostos orgânicos em alguma extensão na água, para eu separar vai ser mais difícil. Se eu não tenho nenhuma, e como que vai ficar isso para eu separar? Vai ser um processo difícil? Então aí tem que avaliar tudo isso. Aqui algumas aplicações já, essa aula vai ser super mega curta, tá? Eu não vou me estender demais, que é um assunto que é interessante, claro, faz parte do nosso curso, mas eu vou trazer assim, só alguns fundamentos. É uma catálise, vamos dizer, mais contemporânea que as demais, é um pouco mais nova, alguns envolvimentos são bem recentes, tá? Então eu vou trazer algumas aplicações de forma geral e depois vocês vão ter um material para consultar, como sempre. Então, a reação de hidroformilação é aquela que forma um aldeído. Por efeito colateral, vamos dizer assim, da catálise, acaba formando um isômero desse aldeído, ou seja, um isoaldeído. Tá? Essa reação é promovida no meio de CO e hidrogênio gasoso e sob um catalisador
que pode ser justamente o Silk, que é um sistema que tem uma fase líquida iônica presente, tá? Então a gente vai ter, eu vou mostrar a seguir, a gente vai ter uma fase orgânica e um material de suporte. Então aqui, homogêneo, heterogêneo, né? Isso daqui é só para identificar, não é necessariamente sim, mas saibam que a fase orgânica está em contato com toda a extensão da fase heterogênea, do seu suporte ali. Então o catalisador ele não vai interagir com esse líquido se ele tiver homogêneo. Mas, devido a essa pequena interação, o filme que se forma, né, que se difunde ali pelo catalisador, ele apresenta vantagens da catálise heterogênea, né, como a grande área superficial, facilidade de separação. Então, é um filme fino, ele percola ali dentro daquele suporte. Tem algumas vantagens de trabalhar com esse sistema. Aqui uma coisa um pouquinho mais para o lado de vocês, né, da indústria. Um reatorzinho aqui, entrando também é uma conversão de alcenos em aldeídos, tá? Você vai ter aqui. Só que você utiliza condições baixas de reação, brandas, né, de reação, ou relativamente brandas, e você também obtém produtos com altas taxas de conversão com isomeria mínima, 5%. Isso, daí você coloca no rótulo, 95%. Vixe, tem gente que vai beber isso daí, né? Vocês têm que pensar, né, enquanto engenheiros, nisso, lá na frente, no meu produto e tudo mais. Nesse caso aqui, o catalisador é solúvel em água, é um complexo, né? E o substrato e produtos são immiscíveis em fase orgânica, tá? Então, o substrato, que é esse polimerosão aqui, e o produto gerado, eles vão ser immiscíveis na fase orgânica, tá? Então, é mais ou menos o que a gente viu naqueles dois casos lá, que ficam o sistema parecendo homogêneo, mas se não tem separação completa, aí é complicado, tá? Mas, por outro lado, a immiscibilidade, sabiam que existe essa palavra? Immiscibilidade, repeat after me. Pesada, né? E se fosse, né, outra coisa, mas não é, tá? Immiscibilidade. Então, esse é um exemplo aqui também de hidroformilação, tá? Esqueci de escrever, mas é uma hidroformilação. Processo Hurkemi-Ron-Poulenc. Tá? Então você vai ter aqui uma hidroformilação. E é isso, acabou já? Que beleza! É como eu disse, né? É uma aula bem curtinha aí pra gente, mas vão para os artigos, tá, pessoal? Vai ter um capítulo de livro dedicado à catálise bifásica. Lá vocês vão poder abrir um pouco mais a cabeça de vocês, tá? Vão a fundo, tirem suas dúvidas e aproveitem essa disciplina. A seguir, a professora Nailma vai assumir, ok? E vocês seguem no curso com ela até o seminário. Já estão preparando os seminários? Né? Nesse momento, nessa configuração de disciplina, a avaliação justamente é um seminário. Então, se não começaram ainda, por favor, e utilizem, né, também o nosso conhecimento para tirar suas dúvidas. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.